noite a todos, meu nome é Margarete Catalão, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e estou aqui essa noite para mais um Evangelho com Jesus. Esta noite nós falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, cujo título é Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, item 14. O item 14 ele fica dentro de um título chamado Muito será pedido a quem muito foi dado. E o título 14 em si tem o título Dar-se-á aquele que tem. Nós também estudaremos o livro Castelo Interior ou Moradas, capítulo 2 das Terceiras Moradas, item 9, de nossa irmã Teresa de Ávila. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai maior, querido Mestre Jesus, nossa irmã Teresa de Ávila, nossos irmãos Rafael, Birajara, Francisco de Assis e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecemos mais uma vez a oportunidade desse estudo, pedimos a Ti, Senhor, que esteja conosco, nos orientando, nos acompanhando, a fim de que possamos refletir sobre as mensagens trazidas pelo Evangelho do nosso Mestre Jesus e possamos aplicá-la em nossa vida. Pedimos também, Senhor, a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. O item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, ele diz o seguinte: Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Esses trechos estão no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Né? Esse texto, ele parece curto, mas ele tem muito a nos dizer, né? O texto do Evangelho, a primeira parte, ele nos adverte para termos cuidado com o que ouvimos, né? E também com a forma como avaliamos os outros, né? E assevera que seremos medidos na mesma medida que medirmos os outros, né? Nesse trecho, usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. O que nós temos aqui, né? Nós temos aqui o princípio de causa e efeito, que é um princípio básico da lei da doutrina espírita, né? A lei de causa e efeito, né? Que diz que se nós praticarmos o bem, nós colheremos o bem. Se nós praticarmos o mal, nós colheremos o mal. Então, usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros, nada mais é do que uma das formas de dizer sobre a lei de causa e efeito, né? Que como nós julgamos, nós também seremos julgados, né? E essa lei de causa e efeito, ela está intimamente ligada com o conceito de justiça divina, né? Onde cada indivíduo colhe os frutos das próprias escolhas e atitudes. Então, esse primeiro trecho, né, desse parágrafo, desse item do Evangelho, ele fala sobre essa lei de causa e efeito, né? E a segunda parte, ela fala assim: dar-se-á ao que já tem e ao que não tem, até o que se tem lhe será tirado. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, tem uma instrução dos espíritos, onde um espírito amigo, ele fala sobre essa passagem, sobre essa parte, dar-se-á ao que já tem e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E nesse comentário desse espírito, nessa orientação desse espírito, ele fala assim, primeiro ele começa falando dar-se-á ao que já tem. Então, o que ele fala sobre dar-se-á ao que já tem? O Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São como um imã que chama assim o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor.
Então, o que ele fala aqui? Ele fala que dar-se-á o que já tem, né? Aquela pessoa que se esforça, né? Que já tem, que já quer fazer o bem, é como se todos os esforços dessa pessoa fossem incentivados, fossem valorizados, né? Então, o Senhor, Deus, ele valoriza os nossos esforços em fazer o bem, né? Ele valoriza a nossa intenção de fazer o bem e nos auxilia na prática desse bem, né? E é isso que esse espírito amigo fala, que será dado ao que já tem. Será dado esse incentivo, será dado a força para atravessar as dificuldades, né? Ele fala assim: vos fazem fortes para galgar a montanha santa, né? A montanha das dificuldades, né? Que as pessoas que praticam bem, as pessoas que lutam, né, contra as má inclinações, que querem ser cada vez melhores, enfrentam, né? Então nós recebemos forças para trilhar o caminho do bem. É isso que o Senhor Deus nos dá, né? E quem é aquele que tem? Aquele que tem é aquele que se esforça para seguir no caminho do bem, se esforça para se reformar e em trabalhar no bem, né? Ele já se esforça para ser uma pessoa cada vez melhor, para não praticar o mal, para fazer o bem ao próximo e para trabalhar também no bem, né? Para trabalhar no bem. E o que será dado para essa pessoa, né, que trabalha no bem, que está sempre querendo fazer o bem, que está se esforçando, né, para fazer o bem? Porque nós sabemos que aqui nós estamos nos esforçando para ser melhores, né? A pessoa, ela não tem conquistas definitivas, mas nós estamos sempre tentando, né, nos esforçar para fazer o bem. E para aquele que se esforça em fazer o bem, o que será dado, né? O nosso irmão Baltazar, no livro Focos de Luz, Psicografia do Altivo Panfiro, ele tem uma mensagem com um título chamado Capacidade de Servir. As criaturas que pensam que o Senhor tem para o ser humano alegrias e benesses estão certas. Deus tem para o homem alegrias e bênçãos, mas não será a alegria por ele ter cumprido seu dever. Será a alegria de ver integrado no círculo de trabalhadores de Jesus na terra. As bênçãos que receberá demonstrarão que ele terá mais força para servir no bem e assim não que ele tenha, né, que se detenha algum poder especial, mas tão somente porque ele terá aprendido melhor a lição do trabalho. Então, aquele que se dedica ao bem, que já se empenha na sua reforma íntima e no trabalho do bem, ele vai ter a alegria e a benesse de ser chamado de trabalhador de Jesus. E ele terá todo o incentivo, né, como diz o Evangelho, do Senhor Deus nesse trabalho, todo o incentivo para atravessar todas as dificuldades que aparecerem, né? Nós temos uma mensagem também do nosso irmão Caibar Schutel, no livro Caibar Responde, onde ele orienta um grupo de trabalhadores espíritas sobre a introdução de um trabalho na década de 90. Seria um trabalho de divulgação da doutrina espírita pela internet. E o nosso irmão Caibar, ele responde algumas perguntas desses trabalhadores sobre esse trabalho, sobre a introdução desse trabalho. E eu achei interessante uma resposta que ele dá a uma pergunta que foi feita, que fala sobre a questão do crescimento, né? Da melhora do trabalhador e do ser humano. Eu vou ler a pergunta e vou ler a resposta. O que o amigo orienta para melhorar o trabalho desenvolvido pela administração atualmente? Aí nosso irmão Caibar responde: a nosso ver, o trabalho está bem feito. As alterações virão como decorrência do crescimento. Cresce-se, melhora-se, melhorando-se, novas exigências surgem.
novas exigências surgindo, novo ampliar de métodos e por aí vai. Então, apesar do trabalho estar bom, nunca temam qualquer mudança, nunca. A mudança faz parte do ser humano. Parafraseando o Evangelho, direi: ai daqueles que digam que nunca vão mudar. Então, nosso irmão Caibara aqui, ele diz que a gente cresce, a gente melhora, e melhorando, mais é cobrado da gente, né? Porque a gente se capacita para realizar novas coisas, né? A gente tem novas oportunidades de crescimento, porque o trabalho no bem nada mais é do que oportunidade de crescimento. E os desafios que nós temos na nossa vida, as nossas dificuldades, elas também são oportunidades de crescimento. Então, quanto mais capacitados nós estivermos, quanto mais nós crescermos, quanto mais nós melhorarmos, mais nós estaremos preparados para enfrentar as dificuldades e mais nós estaremos capacitados para realizar um trabalho na seara do bem, né? Para um dia podermos ser chamados de trabalhadores de Jesus, como diz o nosso irmão Baltazar, né? Voltando ao Evangelho, ao item 14 do capítulo 18, ele também diz o seguinte: tirar-se ao que não tem ou pouco tem, né? Tira-se ao que não tem ou pouco tem. Então, ele diz o seguinte: Deus não é Deus quem tira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu o coração. Aqui eu achei interessante que ele fala que Deus não tira nada de ninguém. Então, tira-se ao que tem ou pouco tem, quem é que tira? Somos nós que tiramos de nós mesmos, né? Nós perdemos oportunidades, nós deixamos de crescer, né? Esse trecho me lembrou muito a parábola dos talentos, né? Em que o servo, ele desperdiça o talento que é dado pelo seu senhor, né? O senhor, ele dá talentos e quantidade de talentos iguais a 3 servos. Um multiplica de forma excelente, o outro dobra a quantidade de talentos que recebeu do seu servo, do seu mestre, né? Mas o último, ele enterra o talento na terra por medo. E quando o Senhor volta para a prestação de contas, ele observa, né, que cada servo, o primeiro multiplicou de forma extraordinária, o segundo não fez como o primeiro, mas dobrou a quantidade, e o último, ele repreende o último, porque o último nada produziu. Ele enterrou aquele talento na terra. Então, até aquele talento que o Senhor deu àquele servo, ele retirou dele, né? Porque ele não teve capacidade de multiplicar. Então, tira-se ao que não tem ou pouco tem, é praticamente o que diz a parábola dos talentos, né? As oportunidades que nos são dadas, né, as benesses que nós recebemos acabam se perdendo porque nós não aproveitamos. Mas não é que Deus não nos dê, é que nós não temos capacidade para aproveitar, né? Nós fomos pródigos, né, de certa forma, e acabamos perdendo as oportunidades que nos foram dadas. Nossa irmã Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior ou Moradas, capítulo 2, das Terceiras Moradas, item 9, ela fala o seguinte, vamos ler lá o item 9. Com humildade chegaremos a um estado excelentíssimo. Sem isso, passaremos a vida estagnada, em meio a 1000 aflições e misérias. Se não nos desapegarmos de nós mesmos, nosso caminhar torna-se muito pesado e sofrido, porque vamos oprimidas pelo fardo da nossa miséria humana. O mesmo não acontece aos que sobem aos aposentos que faltam. Lá, o Senhor, justo e misericordioso, não deixa de nos recompensar, pois dá contentamentos sempre muito maiores do que merecemos, e alegrias incomparavelmente superiores aos prazeres e distrações desta vida. Mas não creio que dê muitos gostos
a não ser uma vez ou outra, mostrando-nos o que se passa nas demais moradas para nos encorajar a entrar nelas. Então aqui, a nossa irmã Teresa de Ávila nos diz que a chave para as nossas conquistas morais é a humildade, né? Se nós queremos ser pessoas melhores, a humildade ela não pode faltar na nossa vida, não pode faltar no nosso dia a dia. E ainda fala o seguinte, que através da humildade nós nos desapegamos de nós mesmos, né? Nós deixamos o nosso orgulho, as nossas vaidades, e o nosso caminhar passa a ser mais leve, passa a ser mais feliz, né? Ela ainda fala que Deus não deixa de nos recompensar, pois nos dá alegrias maiores do que merecemos. Realmente, né? Deus nos dá mais do que nós merecemos sempre, incomparáveis aos prazeres e distrações da terra. E acrescenta dizendo que Deus permite que tenhamos essas alegrias como uma demonstração do que está por vir num futuro feliz, onde contaremos com a felicidade plena, fruto das nossas conquistas morais e da nossa elevação. Então, essa alegria que nossa irmã diz que Deus permite que vejamos é para que nos incentive a crescermos cada vez mais para que um dia possamos alcançar a alegria plena, né? A alegria de sermos perfeitos, né? Essa alegria que só a perfeição traz. Então, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui essa noite e vou fazer a prece final, encerrando o nosso estudo dessa noite. Senhor Deus, Pai maior, amado Mestre Jesus, queridos irmãos e amigos espirituais, trabalhadores do bem, trabalhadores da Casa de Teresa d'Ávila, muito obrigada, Senhor, pelo estudo dessa noite. Pedimos a Ti, Mestre, que continue conosco nessa noite, que essa seja uma noite de paz, de tranquilidade para todos nós. E pedimos permissão, Senhor, para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, até a próxima. Alô, amigos do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Atenção! Estaremos reunidos no dia 16 de junho, das 13 às 17 horas, para a nossa pré-jornada de Francisco 2025, numa corrente de amor e serviço ao próximo. Venha caminhar conosco nessa preparação fraterna e espiritual. O endereço? Rua José Higino, 39, Tijuca, Rio de Janeiro. Participe! Fortaleça seu coração e leve sua luz adiante. Está chegando a nossa Jornada de Francisco 2025. Será no dia 19 de junho, uma quinta-feira de luz, serviço e fraternidade. Nos reuniremos às 7h30 da manhã, na sede, Rua José Higino, 39, Tijuca. Enquanto isso, vibrações de amor e luz acontecerão de hora em hora, com preces e estudos transmitidos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Vamos juntos seguir os passos de Francisco com mãos que servem e corações que amam. Participe inscrevendo-se por meio do formulário específico que estará disponível no WhatsApp a partir do dia 16 de junho.